No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Ulfo Godoy. A palavra que nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 15, versos de 14 a 22. O texto diz o seguinte: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ajudar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus lhe foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei no Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento ali. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Palavras estão no livro de Romanos, capítulo 14, capítulo 15, e os versos seguintes. Esse texto está falando sobre o apostolado de Paulo, nos mostra quanto Paulo trabalhava para o Senhor. O quanto Paulo se envolvia na obra do Senhor. Sempre ocupado, sempre com a sua agenda cheia. E Paulo tinha o desejo de viajar para outras cidades, para anunciar a palavra do Senhor. Paulo tinha planos. Paulo tinha dentro dele sonhos. Paulo queria levar o Evangelho aos confins do mundo. Ele tinha planos. Você tem planos, meus irmãos? Existem planos na sua vida? E já aconteceu com você de ter que mudar os planos? Porque a vida nos ensina que poucas vezes sabemos como lidar com mudanças de plano. Isso aconteceu comigo várias vezes. Na vida profissional, na vida familiar, até mesmo na vida cristã. Ter que mudar planos, ter que desconstruir muita coisa porque planos foram mudados. E poucas vezes nós sabemos lidar com a mudança de plano. O que nós normalmente fazemos quando temos que mudar de plano? Paulo expõe o seu desejo, meu querido, mas teve que mudar de planos. Paulo estava sempre em busca de novos desafios. Você, porventura, já ouviu falar de Paulo? Mesmo que você não tenha lido as cartas de Paulo, hoje em dia, quem nunca ouviu falar sobre o apóstolo Paulo? Alguma coisa você já ouviu.
Paulo, meu querido, não era um homem de ficar sentado no banco. Paulo não era um homem de ficar o tempo todo sentado em banco de igreja. Paulo nunca ficou paralisado. Os desafios de Paulo, meu irmão, sempre geravam vida. Então que Paulo queria muito ir para a Espanha. A Espanha que, segundo os teólogos antigamente, era Tarsis. Mas, segundo os teólogos, Paulo não foi para a Espanha, mesmo tendo desejo de ir para a Espanha. Ele foi levado para Jerusalém, ao invés de ir para a Espanha. E lá em Jerusalém, ele foi morto. É bom a gente aprender, meus irmãos, que é Deus quem dirige os nossos passos. Romanos 15, de versículo 23 e 28. A gente leu. E a gente vai perceber, olhando para a vida desse apóstolo, nós vamos perceber que ser de Deus, ou que viver nos planos de Deus, não é nada fácil. Porque implica, preste atenção, viver os planos de Deus implica renúncia, santidade, que não é falado hoje em dia. Se fala de unção, de milagres, mas não se fala de santidade. Não se fala de renúncia. O Deus que hoje em dia é anunciado aí pelas mídias e em muitos lugares, é um Deus que tudo pode. É um Deus que não fala de renúncia, é um Deus que não fala de santidade, e pior ainda, um Deus que não exige compromisso das pessoas. Nós, meus irmãos, precisamos entender que os planos que nós temos, na maioria das vezes, quase sempre, não são os planos de Deus. Os planos de Deus têm um objetivo eterno na nossa vida. Nós não temos o direito de paralisar as mudanças que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não temos o direito de paralisar as mudanças que Deus tem feito na nossa vida, ou que Deus está fazendo em nós. Você vai perceber ali no versículo 31, que Paulo estava pregando para os judeus, os seus antigos amigos perseguidores de cristãos. Quando Paulo perseguia cristãos, ele era amigo dessas pessoas, e agora ele está justamente ali pregando o Cristo que ele perseguia, que ele liderava nas suas perseguições ao cristianismo. Imagina que dificuldade. Paulo, quando foi para Jerusalém, sabia que teria problemas lá em Jerusalém, mas ele confiava em Deus e no poder de Deus. Por isso que ele foi. Você vê no versículo 32, Paulo era um homem confiante. Vamos ler. Versículo 32. Ele vai dizer, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, bem confiante de que conseguiria chegar na sua missão. Paulo deixou cumprir a vontade de Deus em sua vida, versículo 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Mas e eu? E você? E nós? Será que nós estamos deixando cumprir a vontade de Deus na nossa vida? Será que nós não estamos fazendo a nossa vontade e dizendo que é a vontade de Deus? Será que nós não estamos favorecendo o nosso velho homem e depois dizendo que isso é vontade de Deus? Será que nós estamos entendendo o mover de Deus, como Paulo entendeu na vida dele? O que tem levado, meu irmão, você a crer? Como você tem encarado as mudanças que Deus está fazendo na tua vida? Como você tem encarado essas mudanças que estão acontecendo na tua vida? Como é que você tem visto isso, meu irmão? Como é que nós estamos encarando, como é que nós estamos administrando as mudanças de Deus na nossa vida?
Se o meu caminho, se a minha caminhada está me chamando a mudanças cada vez mais. Tem tanta gente que começou a caminhar e no início começou com muita mudança, depois estacionou. Não houve mais mudança. Parou no tempo. Mas Deus nos leva a constantes mudanças durante a nossa caminhada toda, meu irmão. Será que nós não estamos paralisando as mudanças que Deus está fazendo na nossa vida? Porque se o meu caminho está mudando, eu não posso parar as mudanças de Deus. E sabe como é que você entende que Paulo não mudou? Que Paulo não parou as mudanças que Deus estava fazendo na sua vida? Você encontra lá em Atos capítulo 21, versos 10 e 13, que fala justamente disso que ele está vivendo agora. Atos capítulo 21, versos de 10 até ao 13. Eu vou ler aqui para você, porque nós estamos vendo muitos cristãos parados, muitos cristãos estacionados, parece que chegaram no limite da sua busca. Não tem mais força, não mudam mais, viram uma rotina. Isso é cansativo, isso mata a tua fé. Se você ainda frequenta a igreja por frequentar, é um peso. Quantos que não vê a hora de acabar o culto, a adoração, o louvor para vir embora, porque é só uma obrigação que estão fazendo. Até isso, mais simples que tem, é uma obrigação que estão fazendo. Atos 21, de 10 a 13, diz o texto, versículo 21. E já cerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifique-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada aquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Meu Deus, Paulo foi até as últimas consequências. Paulo se colocou inteiramente à disposição do Senhor. Paulo tinha planos, mas o que está acontecendo na vida dele são os planos de Deus. Veja, ele queria ir para a Espanha, mas Deus o mandou para Jerusalém. Ele queria ir anunciar a palavra de Deus lá para o lado da Espanha, mas Deus o mandou para Jerusalém e ali ele foi morto. E quando os irmãos souberam que queriam matá-lo ali em Jerusalém, se esforçaram para que ele não fosse. Tentaram de tudo para que Paulo não fosse. Mas Paulo estava firme na sua decisão. Paulo estava dócil aos planos de Deus, às mudanças que Deus tinha feito em sua vida. E ele foi para Jerusalém. E os irmãos, percebendo então que Paulo estava irredutível, não queria mudar os planos de Deus, veja o que os irmãos vão dizer em Atos 21, versículo 14. E como não podíamos cancê-lo, para não ir a Jerusalém, aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, seja feita a vontade do Senhor. Seja feito a vontade de Deus. E Paulo, meu querido, foi até as últimas consequências. Agora você pode imaginar Paulo na nossa época? Pode imaginar Paulo ouvindo essas mensagens nessas igrejas moderninhas, relativizadas, liberalistas que nós estamos vendo nos dias de hoje? Você pode imaginar um Paulo dentro de uma igreja moderna como estão sendo as nossas igrejas hoje? Você pode imaginar Paulo diante dos grandes ídolos do tempo? Você pode imaginar Paulo diante das grandes adorações ao Deus humano que nós criamos nos dias de hoje? Você pode imaginar Paulo pregando, dizendo, eu determino a cura na tua vida, eu determino a prosperidade na tua vida? Você pode imaginar Paulo dizendo esse tipo de pregação, irmão? Prometendo aquilo que a Bíblia nunca prometeu? Você pode imaginar Paulo falando que muitos determinados ou
aqueles que se designam líderes espirituais, dizendo por aí, você é cabeça e não é cauda. Você imagina Paulo falando esse tipo de coisa, meu amado? Você imaginou Paulo dizendo, você nasceu para vencer, você não pode sofrer, sendo que ele mesmo foi morto por causa do evangelho? Você imagina, você já pensou, já meditou, já observou, já refletiu sobre essa discrepância que está acontecendo hoje entre o evangelho que Paulo pregava e o evangelho que é pregado nas nossas igrejas nos dias de hoje, meus irmãos? Mas não. Veja o que Paulo vai dizer. Mesmo sabendo que indo para Jerusalém, ele ia ser morto. Ele vai dizer, para mim o vencer é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não deu crédito ao que as pessoas estavam falando e ficou na vontade de Deus. Fixe na vontade de Deus. E quantos estão dando crédito? Quantos estão preocupados com os comentários que vão falar e acabam mudando os planos de Deus em suas vidas? Você sabe, meu querido, sabe que as coisas não estão fáceis. Essas mudanças estão paralisando a sua vida. Tenha calma, é só por algum tempo, porque é Deus que está no comando. E Paulo tinha essa convicção no seu coração. 2 Coríntios 4,16. Se você pode pegar, pegue. Se não pode, apenas ouça. 2 Coríntios 4,16. Já está aqui na minha mão, meu querido irmão. 2 Coríntios 4,16. Diz o quê? Veja. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. É isso que Paulo falou. É isso que Paulo falava. Podemos estar todo arrebentado. Podemos estar nas últimas. Mas quando estamos com Deus, o nosso interior está se renovando a cada dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha a convicção, a certeza, a visão que ele tinha. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você entendeu, meu irmão? Quando você fica focado no seu problema, quando você fica observando, os meus planos estão mudando, não era isso que eu queria, você fica parado, você não cresce, não evolui. É muito fácil prosseguir na cada quando tudo está dando certo, quando não tem obstáculo. Quando é só bênção, quando é só prosperidade, não é verdade? Mas o duro é caminhar quando as portas se fecham. Quando as muralhas ficam cada vez mais altas. Quando o caminho fica muito mais estreito. Mas é nessa hora que Deus intervém. E aí, meu irmão? Paulo, quando entendeu que não iria para a Espanha, você acha que ele se entristeceu? Porque esse era o plano dele. Não, meu irmão. Ele foi para onde Deus mandou. E ali ele foi preso. Mas foi ali, preso, em cativeiro, que ele escreveu muitas das suas obras literárias, que até hoje, homens que têm a Bíblia na mão, conseguem ler aquilo que Paulo escreveu por trás daquelas grades. Foi ali, no cativeiro, encerrado em prisões, que ele pregou o evangelho e que até homens da guarda pretoriana se converteram a Jesus. Às vezes, os nossos planos ficam ali, fincados no chão, e Deus mostra os planos dele, mas nós não queremos. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos interpretar as escrituras do nosso modo. Não sei se você sabe, meu irmão, mas Paulo foi decapitado. E sabe por que ele foi decapitado? Ele foi decapitado por causa do Evangelho de Cristo.
E é por isso, meu querido, que hoje aí na sua casa provavelmente tem uma Bíblia, e ali no Novo Testamento está repleto da literatura de Paulo, porque ele tinha planos, mas Deus mudou o plano dele. O plano de Paulo foi mudado para que ele pudesse cumprir os planos de Deus. E é por isso que essa Bíblia que está na tua casa tem obras ungidas, inspiradas pelo Espírito Santo e escritas pelo apóstolo Paulo. Porque ele deixou tudo que era dele para servir ao Senhor. E aí, meu irmão? Até quando nós vamos continuar nessa vidinha, nessa microvida? Posso dizer até nessa vida medíocre, de rotina, e trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, e domingo não fazer nada, não nem refletir sobre as coisas do Senhor. Até quando vamos permanecer aí pelos bares da vida, pelos churrascos de fim de semana, só disso, só de come e bebes, de diversão, de comida? Até quando vamos ficar nesse ciclo vicioso? A nossa vida vai passando e nós não estamos sendo salvos e também não estamos levando a mensagem que pode salvar. De nenhuma maneira. Estamos parados, estamos totalmente engessados e achamos que não. Até quando vamos continuar na imoralidade que entra nas nossas casas pelas novelas, pelas piadas, pelos programas de humor, pelas piadas que nós contamos na roda de amigo? E ainda dizendo que estamos com Deus. Não, meu irmão, nós não estamos com Deus se vivemos dessa forma. Esses são os seus planos e não os planos de Deus. Se vivemos essa mediocridade, esse círculo vicioso, não são planos de Deus, são seus planos, suas vontades, são o seu querer. Nós precisamos olhar para o outro lado, para os planos de Deus. A Bíblia está repleta, Atos dos Apóstolos, conta a história de Paulo, magnífica história, desde a sua conversão e todo o trajeto que ele fez levando o Evangelho. Certa vez ele chega numa ilha chamada Ilha de Malta. Depois de um naufrágio, de quase morrer, Paulo ali, profeta de Deus, animando aquelas pessoas. E quando eles chegaram em terra firme, enquanto todos ficaram parados sem saber o que fazer, Paulo juntava gravetos para acender uma fogueira, aquecer aqueles homens que estavam com frio. Aqueles homens que não estavam fazendo nada, Paulo estava trabalhando. Paulo começa a juntar gravetos para fazer uma fogueira, e quando fazia isso, uma víbora o morde, e ele, convicto do plano de Deus, apenas balança a mão, para que a víbora possa largar, e ele continua fazendo o seu trabalho. As pessoas estavam esperando que Paulo morresse, porque aquela víbora, ela é venenosa. Mas Paulo estava focado, meu querido. Ele continua trabalhando, ministrando a palavra de Deus, dando testemunho em palavras e na vida. Paulo queria ir para a Espanha. Deus o manda para Jerusalém, para ser uma obra literária grandiosa, inspirada, para pregar a homens que talvez nunca fossem ouvir a palavra do Senhor. Deus trabalha na vida de Paulo de uma forma maravilhosa, quando ele deixa os planos dele para trás e foi ver os planos de Deus. Deus quer mudar nossa história, meu irmão. Deus quer mudar os planos que nós temos. Talvez nossos planos parecem ser grandes. Talvez nós temos planos de quando ficarmos velhinhos, morar lá na fazendinha, morar lá numa chácara distante de todo mundo, e esse vai ser o nosso final feliz. Pouca coisa nós queremos quando pensamos assim. Pensamos pequeno quando nós pensamos em ficar prósperos e viver bem sossegado no meio de uma mata. Tranquilos, prósperos, com a nossa aposentadoria, e achamos que isso é vida. Enquanto isso nós não construímos, enquanto isso Deus não consegue atingir as pessoas através do meu e do seu chamado, porque nós estamos missionados. Nós separamos o melhor para nós, nós separamos o melhor para nós mesmos. Nós não queremos saber de Deus, apesar de nós usarmos trechos da Bíblia, apesar de nós se dizer que cremos em Deus, mas a nossa vida que mostra muitas vezes que não cremos e que não servimos, que vivemos para nós, que servimos a nós mesmos. Diante dessa história de um homem, meu irmão, que não precisava disso, ele era um líder dos fariseus, ele era um homem que ele tinha prosperidade, ele era um homem que estava totalmente sossegado, totalmente tranquilo, totalmente próspero.
Mas o que acontece? Ele deixa Deus fazer na vida dele. E nós falamos de Paulo, como eu estou falando, mas e daí? E daí, meu irmão? Qual é a nossa resposta diante disso? Nós dizemos que admiramos Paulo, porque é um grande homem, porque é um homem que realmente fez uma história maravilhosa, deixou Deus agir. Mas qual é a nossa resposta diante deste que deu a própria vida? Qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa resposta diante disso tudo? Deus quer mudar a história da sua vida. Vai deixar passar mais um domingo nessa mesmice, meu irmão? Vai deixar passar mais uma oportunidade nessa mesmice, minha irmã? É isso que não pode acontecer. Isso precisa ser mudado. Eu quero convidar você, meu irmão, a sair dessa mesmice, dessa preguiça, dessa rotina que está te matando espiritualmente. Você não conhece a Deus. Você não tem dado chance a Deus. Não tem dado oportunidade a Deus. Essa é a hora, irmão. Esse é o momento. Essa talvez seja uma hora, um momento muito importante para você. Um momento de mudança. De se colocar na presença do Senhor. E deixar a voz dele ser mais forte na sua vida. Para que no final, meu irmão. Para que no final, meu querido, nós possamos entender que na verdade Deus quer o melhor para nós. Deus não quer que a gente fique batendo cabeça. Deus não quer que a gente fique tentando acertar. Simplesmente. Deus nos chama a viver os seus planos. A abrir mão daquilo que é seu, para dar prioridade ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido, meu querido. Reflita nessas verdades da palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido.